és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, cantem. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. Bom dia. Bom dia, feliz sábado. Feliz sábado para você que está aí de casa nos assistindo hoje, nesse dia frio. E olha só, hoje
tá bem diferente o nosso cenário, né, Geniel? Temos novidades, né, Aline? Hoje a gente tem uma decoração linda aqui atrás. Eu acho Toda que especial. Exato, e eu acho que você tinha que curtir esse vídeo só por causa da decoração, porque tá muito bonito. Verdade, celebrando o mês dos Calebes. Exatamente. E não esqueça de comentar aí na nossa live, deixar seu pedido de oração, nos contar como foi a sua semana, como você tem passado essa quarentena, que não tá sendo fácil para ninguém, né? É verdade, mas juntos nós vamos superar isso. Sabemos que Deus está conosco, nos abençoando, estamos orando por vocês e estamos aqui para com esse programa abençoar a sua semana. Isso aí. E não esqueça, né, de continuar orando pelos Calebes e pelo esse projeto que é maravilhoso que a igreja tem feito. Essa semana nós já tivemos uma ação, fizemos algumas chamadas por vídeo, já que não dá para visitar, né? De uma forma diferente do que nós estamos acostumados, né? Mas não estamos parados, não. Estamos trabalhando de uma forma diferente, como eu falei, mas seguimos adiante. Então, para nós iniciarmos, tu faz uma oração para nós, Geniel? Claro, vamos orar? Feche seus olhos. Querido e amado Deus, muito obrigado por tuas bênçãos, muito obrigado por essa semana, Senhor, muito obrigado por esse sábado, muito obrigado por essa programação, Senhor. E muito obrigado, Senhor, por esse programa dos Calebes que temos, mais uma vez, meu Deus, onde podemos compartilhar com os outros as tuas bênçãos, meu Pai. Sê conosco no restante dessa programação, que teu Santo Espírito esteja usando cada pessoa envolvida, meu Pai, que com essa programação possamos abençoar muitas e muitas pessoas, meu Pai. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Agora esse é o momento que você está aí em casa e vai cantar junto com a gente a música Sorria. Se na vida falta um sorriso, é porque você não cantou. Pois quando juntos cantamos, a alegria tira a dor. Se os problemas são infinitos e não há razão pra cantar, olha Cristo, que sua vida vai mudar. Então sorria, partilhando essa alegria, e assim transmita muita força, muita união. Se os problemas são infinitos e não há razão pra cantar, olha Cristo, que sua vida vai mudar. Se os amigos vivem tão tristes, você deve sempre cantar, pois quando juntos cantamos, a alegria vai começar. E sentimos que fomos feitos pra sorrir e sempre amar. Tenha sempre um sorriso para dar. Então sorria, partilhando essa alegria, e assim transmita muita força, muita união. Se os problemas são infinitos e não há razão pra cantar, olha Cristo, que sua vida vai mudar.
vida vai mudar. Informativo Mundial das Missões. Aprendendo a ler. Joy Ceia não sabia ler porque simplesmente não havia escolas no vilarejo onde morava, na Libéria. Ele sempre trabalhou na plantação de arroz da família e nunca teve o menor incentivo para aprender a ler. Certo dia, um evangelista adventista chamado Willie chegou no vilarejo para fazer uma série de pregações. Após um mês de pregações, todos os adultos daquele vilarejo e do vilarejo vizinho decidiram ser batizados. Joy foi um dos batizados. Ele amava Jesus e queria compartilhar também aquela mensagem, mas não sabia ler. Então o evangelista criou uma classe bíblica para os interessados que queriam aprender a ler, e Joy participou. Na primeira aula, Willie entregou uma Bíblia para cada participante e explicou como achar os textos bíblicos. Diariamente eles se reuniam para tentarem ler a Bíblia e oravam para que Deus abrisse suas mentes. Então, certo dia, enquanto o evangelista lia um verso bíblico, Joy percebeu que conseguia ler na sua própria Bíblia. Joy ainda percebeu que seus colegas também estavam conseguindo ler, para surpresa de todos, inclusive do evangelista Willie. Ao voltar para casa, Joy tentou ler outro livro, mas não conseguiu. Só conseguia ler a Bíblia. Essa história aconteceu em 1937 e Joy passou sua vida inteira lendo e pregando com entusiasmo sobre o Deus da Bíblia. Parte da oferta deste trimestre irá ajudar a construir uma escola de ensino fundamental em Buchanan, Libéria, uma cidade bem próxima do vilarejo onde Joy aprendeu a ler. Essa escola irá substituir uma escola destruída durante a Guerra Civil da Libéria, na década de 90. Por isso, sejamos liberais. Bom dia, feliz sábado para você que está nos assistindo. Chegamos a um excelente momento da nossa semana que vamos recapitular o que nós estudamos na lição da escola sabatina. Meu bom dia para vocês também, gente. Bom dia, feliz muito sábado. Bom estar com vocês aqui para recapitularmos a lição com o pessoal. Vou pedir para o pastor, pode orar para nós nesse início de estudo? Claro, com certeza. Vamos orar, gente? Querido Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado pelo privilégio que temos de abrir a Tua palavra e compreender um pouquinho mais de assuntos tão importantes para a nossa salvação. Por favor, esteja conosco aqui e com cada um que está nos acompanhando em casa. Em nome de Jesus. Amém. Durante esse trimestre, então, a nossa lição está falando do discipulado, sobre falar de Jesus para as outras pessoas. E nessa semana, a gente viu alguns exemplos de como falar de Jesus para as outras pessoas, que é o testemunho pessoal. E aí eu vou trazer para vocês uma frase que eu achei excelente, que eu acho que explica muito bem todo o assunto da lição, uma frase de Benjamin Franklin, que diz: bem feito é melhor do que bem explicado. Muito mais poderoso do que só estudar a Bíblia com a pessoa é ela saber o seu próprio testemunho pessoal. E aí eu lanço para você já, como início da nossa discussão, a seguinte pergunta: como alguém não convertido poderia se beneficiar de sua experiência e do seu testemunho? Sabe o que eu acho mais legal na questão do testemunho? É porque você não precisa passar pela mesma experiência que o outro para o seu testemunho ser impactante. Imagina assim que eu tivesse que fazer um curso ou ter uma formação numa área para poder falar de Jesus. Aí só o cara que fez teologia poder falar de Jesus, ia ser terrível. Eu ia colocar barreiras, e o bacana do testemunho é que qualquer um pode dar o testemunho. E é algo muito especial porque é algo pessoal.
quando eu conto da minha história de vida, vai fazer a diferença para quem está me ouvindo, porque ele vai olhar em mim e ele vai ver, não, realmente, isso aconteceu na vida daquela pessoa. Uma coisa também que acontece nesse ponto que tu colocou, às vezes acontece da pessoa dar um testemunho que outro já deu, mas uma perspectiva diferente, um outro ponto de vista, que aí a pessoa fica, nossa, mas eu não tinha reparado nesse detalhe, apesar de ser o mesmo determinado assunto. Então é uma coisa boa, assim, quando várias pessoas testemunham do próprio jeito, né? Do jeito único que elas têm, é muito incrível isso. Sem falar que é algo que você não consegue discutir, né? Se você argumentar comigo alguma coisa, você pode rebater, eu posso apresentar um texto, você apresenta outro, mas quando eu estou falando da minha experiência pessoal, aí fica difícil, né? Porque a pessoa, você vai olhar e vai dizer, opa, não posso questionar a experiência dele. Inclusive, a própria palavra testemunho parece que tem uma conexão judicial. Ah, vamos chamar as testemunhas, né? Vai lá na frente do juiz e testemunha. Testemunhar é dizer o que você viu, o que aconteceu a partir da sua perspectiva. No processo de conversão e de discipulado, o testemunho ele vai ter um papel muito forte, porque é a sua experiência com Deus. É verdade. E aqui eu até anotei que podemos ser testemunhas improváveis, mas seremos testemunhas poderosas se deixarmos Deus agir em nós. É muito importante nós termos esse conhecimento de Deus num nível pessoal. Não só ler, mas realmente sentir de verdade. Porque quando tu lê a Bíblia, as coisas podem ficar tão no superficial, mas quando tu tem uma experiência com Deus, certamente tanto o teu coração como o coração da outra pessoa que tu está ensinando também vão ser tocados de maneira muito poderosa. Com certeza. E a Bíblia é um livro repleto de testemunhos. E a gente vai ver alguns aqui no decorrer da nossa lição, né? Mas é só você ver um exemplo muito prático. Quando o pastor está pregando, ele foi lá, apresentou vários conceitos, um monte de coisa, mas ele contou uma historinha. O que a pessoa vai lembrar? A historinha. Ele contou o testemunho. O que ela vai lembrar? O testemunho. Ele fez toda lá a parte da teologia, trouxe as doutrinas da igreja, trouxe pesquisadores, leu citações. A pessoa vai lembrar da historinha. Por quê? Porque a história, o exemplo e a sua própria história exemplificam de maneira muito simples as doutrinas, de maneira muito simples os ensinamentos. Um dos porquês Deus colocou um monte de histórias na Bíblia para a gente pegar como exemplo, né? Exatamente. E Jesus, que é o melhor exemplo, quantas histórias ele contava. As boas novas do Evangelho são de grande alegria. A gente precisa espalhar isso de forma contagiante. Mas tem um porém. Nem sempre as pessoas estão abertas para receber o nosso testemunho. A lição traz o exemplo dos discípulos, que quando eles souberam que Jesus tinha ressuscitado, eles ficaram meio assim, nossa, mas será? Ai, não sei. E aí eu pergunto para vocês, como a gente pode agir quando isso acontecer? A gente dá o nosso testemunho e tal, mas as pessoas não aceitam muito bem. O que a gente pode fazer? Eu acho que aí nesse momento a gente tem que ter um pouquinho de paciência, né? A gente vê muito isso quando a pessoa recém se converteu. Vamos dizer que a pessoa é a única cristã da família, única adventista da família. Ela quer contar isso para as pessoas, ela quer espalhar, ela quer falar para as pessoas. E às vezes nessa ânsia de contar para todo mundo, ela começa a ver alguns nãos ou umas caras meio assim, ela pode desanimar. Mas eu tenho que saber que Deus tem o tempo dele. Deus tem o tempo dele e às vezes as coisas demoram um pouquinho mais do que eu estou acostumado. E eu acho que um exemplo muito legal que a lição trouxe e que para mim é um exemplo muito claro de como Deus trabalhou é a vida de Paulo. Será que a gente pode abrir esse texto lá? Vou convidar o nosso amigo que está em casa também. Abre em Atos capítulo 9. Olha só que exemplo poderoso de testemunho da Bíblia e um testemunho que levou tempo. Um testemunho que não foi assim da noite para o dia, porque eu vou dizer, Paulo, ele conhecia os cristãos. Não só conhecia, como ele perseguia os cristãos. E Paulo conviveu e teve contato com certeza com Estevão. E quando a gente olha para o contexto da Bíblia, Estevão ele ia nas sinagogas e ele debatia com as pessoas. E a Bíblia fala que as palavras de Estevão eram tão fortes que as pessoas não tinham resposta. Ou seja, Estevão ganhava no argumento e ganhava no testemunho de vida. Falava da vida dele e tal, e as pessoas não tinham resposta. Paulo, por todo o histórico de vida dele grego, é muito provável que ele frequentasse as sinagogas de fala grega. Então Paulo com certeza tinha ouvido Estevão falar. Mas você acha que Paulo foi convertido pelo testemunho de Estevão? Num primeiro momento, não. E, inclusive, quando Estevão morre, o que Paulo está fazendo? Segurando o casaco do pessoal para eles largarem pedra em Estevão. Né?
estava apoiando 100%. Estevão morreu e não sabe se Paulo vai estar no céu. Imagina que interessante a surpresa, os dois se encontrando, né? Olha, pai, desculpa, olha, eu meio que apoiei sua morte, mas me arrependi e tal, né? Foi mal. Inclusive vai ter algumas histórias dessas na Bíblia, esses encontros interessantes. Mas vamos ao texto, olha só. Em Atos capítulo 9, Renan, você pode ler para nós ali do verso 3 até o verso 5? No verso 3, capítulo 9, diz assim: Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Verso 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Verso 5. Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Olha só que interessante. A conversão de Paulo acontece depois do encontro com Jesus. E essa é a origem de todo testemunho. A origem do testemunho, ela parte de um encontro com Jesus. E a partir daí, Paulo foi transformado. Então, o testemunho que Estevão deu para Paulo pareceu que não foi efetivo. Mas a gente tem que dar tempo ao tempo. Passou um tempo, e aí, quando Paulo se encontrou com Cristo, aí o testemunho foi efetivo. Deus tem tempo para tudo. E Deus tem paciência com todos. Deus não vai paciente comigo, né? Paciente com você? Claro que é. E por isso que quando eu dou o meu testemunho e parece que a mensagem não chegou bem lá, eu tenho que dar tempo ao tempo. Quem sabe essa pessoa precisa se encontrar com Jesus, né? Uma coisa que, às vezes, quando a gente está nesse ramo de converter, de testemunhar, né, de falar de Jesus, às vezes parece que passa batido um pensamento que a gente não tem o poder de converter ninguém. A gente não converte ninguém, a gente não convence ninguém. Esse é o trabalho só que o Espírito Santo consegue fazer. A gente é só um instrumento que, se a gente se estiver disposto, pode ser usado. Mas é só isso. Não posso, olha o teu pecado, olha isso aqui, veja bem, olha Jesus. Não temos esse poder. Não dá para confundir. Isso que você falou é muito importante, porque as pessoas começam a achar daí que o poder do testemunho está na minha história de vida. Nossa, eu vivia nas drogas, eu vi aquilo, Deus me tirou. O poder do testemunho não está nas minhas palavras, mas está no poder do Espírito Santo. Se a gente esquece isso, coisa bagunçou. No que Deus fez para trazer até aquele momento. Inclusive, a lição traz uma frase que eu achei incrível. Testemunhar nunca se trata de nós. Sempre se trata dele, sempre se trata de Deus. Então é importante a gente saber o nosso papel. E aqui eu também marquei na minha lição que conhecer as doutrinas é diferente do testemunho pessoal e de realmente conhecer Jesus. E aí eu passo a pergunta para vocês: qual é a relação entre conhecer e compartilhar Cristo? Por que conhecer Jesus pessoalmente é tão essencial para podermos testemunhar dele? Tinha um exemplo aqui que eu queria citar, só para chegar num ponto, que é o seguinte: imagina um fotógrafo. Tu acredita que ele vai saber, se tu perguntar para ele, ele vai saber te dizer como funciona uma câmera, né? Por quê? Porque tu pensar, o fotógrafo, ele deve ter aprendido ao longo de anos a mexer nos botões, a regular a lente, então tu acredita que ele sabe e ele vai poder transmitir o conhecimento. Eu acredito que nós seja a mesma coisa. Se a gente conhecer Jesus, se a gente tiver relacionamento com ele, aí a gente vai poder transmitir para as pessoas. A gente não vai poder ensinar o que a gente não sabe. Se a gente não tiver comunhão com Jesus, conhecimento de Jesus, como é que a gente vai testemunhar sobre Jesus para as outras pessoas? E muito interessante o exemplo que você deu, porque no caso da pessoa que trabalha com fotos, dificilmente a pessoa vai ter uma faculdade de fotografia. O conhecimento dela veio de onde? Da prática, o tempo todo. E não se enganem, existe o teórico, as pessoas fazem cursos, cadeiras da faculdade, fotografia 1, fotografia 2. Procura se entender, mas adiantaria eu chegar para você aqui, vou te dar aula sobre fotografia, vai nesses links do YouTube aqui, assiste esse, você vai achar muita gente falando sobre fotografia. E você não pegar numa câmera, você vai aprender? De maneira nenhuma. O conhecimento é prático. A faculdade, o estudo, ele também é importante, mas ele vem para coroar e caminhar junto com a prática. Se a gente separar esses dois, a coisa deixa de funcionar. Então, as doutrinas, quando elas são vividas na prática por mim, aí o meu testemunho vai ser mais efetivo. Se importa de eu fazer uma pergunta aqui? Adiantaria eu daí partir para a prática sem ter o conhecimento teórico? Com certeza que não. Seria uma bagunça terrível.
Exatamente, é a mesma coisa eu agora no estágio da minha faculdade. Eu estou na parte dos meus estágios. De nada adiantaria eu começar a minha faculdade já pelos estágios. Eu preciso ter um embasamento teórico para quando eu for na prática, aí eu começar a ter meu raciocínio clínico, começar a atender os pacientes, conseguir chegar na solução dos problemas. Com certeza a teoria é a base. E esse testemunho, ele vai estar baseado no meu relacionamento e conhecimento de Cristo. Então, se eu não passei tempo com ele, eu vou testemunhar do quê? A gente vê, às vezes, alguns testemunhos por aí que focam muito naquilo que foi errado, ao invés de focar na transformação que Jesus está fazendo e que Jesus fez. O testemunho também não é de um produto pronto. Às vezes a pessoa fala assim, como é que eu vou testemunhar se eu ainda tenho defeitos, eu ainda tenho áreas? Nenhum de nós está pronto. A gente está trabalhando diariamente o processo de santificação. Então, o testemunho é dizendo assim, gente, eu era assim, eu tive um encontro com Cristo, Cristo me transformou e está me transformando. Eu não sou ainda aquilo que eu deveria ser, mas graças a Deus eu não sou ainda aquilo que eu era. Isso é uma frase importante, né? Nem Paulo, não alcançamos a perfeição, mas Cristo estamos aqui. O maior e mais poderoso sermão é nós contarmos o nosso testemunho. Cada um de nós tem que ter uma história para contar, a história da nossa vida. E é importante a gente não limitar o nosso testemunho, porque bem como o pastor falou, nós éramos uma pessoa antes. Jesus nos transformou e ele continua nos transformando. Então, o nosso testemunho não pode ter fim. Que o momento que o nosso testemunho tem fim, então quer dizer que Jesus parou de atuar na nossa vida. E não é isso que acontece. O encontro com Jesus é só um start para uma vida completa com Deus. Exato. É a mesma coisa que quando você se forma na faculdade, aqueles que são formados, sabe assim, na formatura você pegou o diploma, sei tudo sobre esse campo. Ixi, quando você começa a faculdade, você descobre que você não sabe nem a metade. Não, então o cara que fez mestrado sabe tudo. Nada, o cara que fez mestrado sabe um pouquinho mais de uma área. O cara que fez doutorado sabe um pouquinho mais de uma área mais específica ainda. Então, o conhecimento ele não acaba. E o testemunho, ele vai acontecer diariamente, ele vai acontecer todos os dias. É que nem até, tu pode dizer isso melhor que eu, mas um pastor, o teólogo, ele não é especialista em Deus, não é verdade? O que ele estuda, que aprende teologia, que ele lê bastante, né? Ele não vira um especialista em Deus, não é verdade? Aquilo que a gente conhece de Deus é o que ele revela. E às vezes as pessoas chegam assim, pastor, ora por mim, o senhor chega no céu, né, e tal, pastor, ora por mim. As pessoas falam brincando, mas às vezes parece que tem um fundinho de verdade naquilo que ela acha, que o pastor tem uma conexão mais limpa com Deus, então eu vou aqui pelo pastor, a minha oração vai chegar, Deus vai ouvir, sendo que nós cremos no sacerdócio de todos os crentes. O pastor não é alguém especial no sentido de ter uma posição mais favorável a Deus do que um irmão, outra pessoa que serve a Deus. O pastor está numa posição onde ele dedica a sua vida toda para Deus, realmente. Mas a comunhão com Deus, ela não deve ser diferente entre o pastor e o membro. A comunhão com Deus deve ser a mesma, deve ser única. E aqui, talvez, alguns que estão nos ouvindo, acompanhando essa lição, olha, eu não sei você, para mim, nunca ofereceram drogas. Ninguém nunca chegou e falou assim, o senhor quer drogas? Ninguém nunca fez isso aqui para mim. Nunca me ofereceram bebida. Nunca me falaram assim, cara, vamos na balada depois da igreja. Meu grupo de amigos era outro, sei lá. Para mim, nunca aconteceu. O meu testemunho não envolve dizer, irmãos, olha, eu era bebum, eu fazia isso. O meu testemunho não é esse. Eu nunca bebi. Não sei o gosto, o cheiro já me dá um nojo assim. Outras pessoas têm esse testemunho, viveram esse lado e Cristo as encontrou. Mas será que o meu testemunho é mais fraco porque eu não vivi isso? Claro que não. O testemunho, a conversão é um processo diário. Tinha um professor de teologia que perguntaram para ele um dia, professor, quando que o senhor se converteu? Ele falou assim, hoje de manhã. Porque conversão não é só também aquela mudança, aquele pão no passado, é algo diário. E algo todos os dias. Eu não tive essas tentações que eu citei da bebida e da droga, mas eu tive outras tentações. Eu tive outros momentos. E eu tive um processo de transformação. E essa transformação ela tem que ser gradual. Ela tem que ser todo dia. Quer um testemunho mais bonito do que alguém que nasceu na igreja e permaneceu na igreja? Que testemunho lindo. Alguém que nasceu num lar cristão e procurou viver esses princípios, claro, com todas as falhas, com todos os defeitos. Esse é o legal do testemunho. É aquilo que Deus tem feito e vai fazer ainda na minha vida. E
tem para todas as versões do tipo de testemunho, né? Tem para aquela pessoa que passou pelas coisas, tem a pessoa que não passou, que enfrentou tentação, mas resistiu. Tem testemunho para todo tipo de gente. E isso é lindo. Sim, e o pastor falou muito bem. O nosso testemunho, a nossa conversão, ela é diária. E muitas vezes, realmente, para nós, é muito mais fácil a pessoa, eu quero conhecer mais de Deus. Tá, pega a Bíblia aqui, ó. Gênesis 1, versículo 1. Isso também é importante, tá, gente? Não estou dizendo que não é. Mas só que é muito mais fácil a gente, pelo nosso dia a dia, a gente acaba achando muito mais fácil só explicar a Bíblia do que revelar o nosso testemunho ou querer contar nosso testemunho, mas é muito importante. Porque aí mantém meio que uma distância, né? Meio que profissional, assim. Eu não estou falando de mim, eu estou falando da Bíblia. Aí, às vezes, as pessoas vão usar isso para manter a distância. E não pode ser assim. Tem que ser o meu testemunho. A pessoa para a qual eu estou falando a respeito de Deus, ela tem que sentir que eu tenho um relacionamento com Cristo. E aí, gente, isso faz toda a diferença no testemunho. Você ouvir de alguém na rua uma mensagem de Deus é diferente de você ouvir de um amigo. A nossa chance de ouvir e prestar atenção é muito maior da do amigo. E esse é o poder do testemunho também. Na intimidade, da amizade, as pessoas vão conhecer um pouquinho mais daquilo que Deus fez por você. E que possamos, cada dia, estarmos abertos para nova conversão, para a gente trilhar o nosso testemunho e poder falar e chegar a outras pessoas. Renan, por favor, pode orar para nós, para a gente encerrar? Claro. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Santíssimo Pai, Senhor, nós te damos graças. Te damos graças porque temos a oportunidade de te conhecer, de ter relacionamento contigo e de poder mostrar isso às outras pessoas, Pai. Mas que nós possamos também, não somente aprender muito de Ti, mas a praticar, Senhor, como o Senhor fez no passado, como mostrou aos discípulos, como eles fizeram após a Ti, que nós possamos também fazer o mesmo agora, Senhor. Que como o Senhor fez naquele momento, derrama o Teu Santo Espírito sobre a Tua igreja, sobre Teus servos e usa-nos, Senhor, para a Tua missão, para que Jesus possa voltar logo, Pai. Te pedimos todas essas bênçãos e abençoe também a cada família representada, cada um que está assistindo, o Senhor seja para com cada um, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E para você que está nos assistindo, compartilhe com a gente o seu testemunho aqui nos comentários. Semana que vem esperamos vocês. Vida bela história que Jesus desceu da glória e no Gólgota enfim morreu por quantos como eu. Ouvindo seus gemidos, de seu sangue dos remidos, e ao fim contrito me prostrei, vitória nele achei. Vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. Que paz e alegria, raiou um novo dia. Vitória Jesus me deu, no sangue que verteu. Ouvi que ele cura, sim, a todos que o procura. Que o coxo fez andar então, e ao cego deu visão. Orei, clamei, meu mestre, vem restaura minha vida. E logo Cristo me atendeu e a minha vitória deu. Vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. Que paz e alegria,
raiou um novo dia. Vitória Jesus me deu no sangue que verteu. Ouvi falar da glória que virá após vitória, para os redimidos por Jesus, na resplendente luz, de anjos lá cantando e mansões já me aguardando. Será glorioso ali chegar e então poder cantar. Vitória em Cristo, eterna vitória. Buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. Que paz e alegria, raiou um novo dia. Vitória Jesus me deu no sangue que verteu. Provai e vede. História de hoje: o desafio de Hannah. Senhor, eu estou sozinha com os meus filhos. Preciso de ajuda espiritual. Me ajude, Senhor, a encontrar o teu caminho. Bom dia! Bom dia. Sou o representante do Serviço Educacional Lar e Saúde e gostaria de falar com a senhora numa breve visita. Eu poderia entrar? Um momento. Pode entrar. Que linda família a senhora tem. Qual o nome dos seus filhos? O mais velho se chama Gabriel e o mais novo que está brincando é o Alejandro. E eu estou esperando outro bebê e estou grávida. Meus parabéns. Por favor, sente-se. O objetivo da minha visita é apresentar um material muito útil para a família, como, por exemplo, esta Bíblia. Completamente ilustrada, com pinturas de artistas famosos, contando a história de Jesus. Que Bíblia linda! Que pinturas maravilhosas! São iguais às que minha avó me mostrava na antiga Tchecoslováquia. Você pertence a que igreja? Eu sou adventista do 7º dia. Vou à igreja no sábado. Verdade? A minha avó também ia na igreja aos sábados no país dela. Ontem eu fiz uma oração, pedindo a Deus que me ajudasse a encontrar uma igreja. Que coincidência, né? Naquele dia, Hannah comprou O Desejado de Todas as Nações e também outro livro de cozinha. Tive a oportunidade de orar por ela, pelos seus 2 filhos e também pelo bebê que logo nasceria. Depois, lhe entreguei um folheto com o endereço da igreja. No nosso trabalho como coportores, não podemos saber o que vai acontecer com as pessoas que recebem os livros que distribuímos. Porém, eu fui abençoado 4 anos depois, em um encontro de coportagem que foi realizado na Universidade Adventista do Plata. Naquele dia, vi a Hannah novamente, dando seu testemunho diante de todos os coportores. Ela comentou que depois da visita de um coportor, foi à igreja, estudou a Bíblia e se batizou. Hoje em dia, tenho o enorme prazer de ter esta linda família como meus amigos. Aquela bebê que estava por nascer se chama Natália e é fisioterapeuta. Alejandro, segundo filho, é pastor e diretor do Centro Adventista de Vida Saudável de Missões.
E Gabriel, o primogênito, também é pastor e dirige a Casa Publicadora da Argentina. Hannah está aposentada e vive em Libertador, San Martín. Aquela visita do colportor mudou a minha vida. Depois, já batizada, eu também me uni à colportagem e tive como diretor o pastor Carlos Fernandes. Eu vivo em San Juan. Estou trabalhando no meu último distrito pastoral e em breve vou me aposentar. Agradeço a Deus pela obra que Ele fez em minha vida todos esses anos, pela experiência maravilhosa da colportagem e por ter a certeza de que muita gente estará no céu por causa desse trabalho. Agradeço a Deus também pelo ministério pastoral, pois me permitiu batizar muitas pessoas e, dessa forma, tocar o céu com as mãos. Provai e vede. Que lindo testemunho de fé do nosso querido pastor Carlos Fernandes. Agora, quero convidá-los a participar deste momento de adoração, através dos nossos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe. Adorar também é se relacionar com Deus. E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar a palavra de Deus, também podemos dedicar a nossa fidelidade a Ele através de nossos recursos. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar do aplicativo 7Me. Este app é super intuitivo, descomplicado e amigável. Por isso você pode continuar apoiando a sua igreja com total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play, clique em dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. E então, é só continuar com seu projeto pessoal de fidelidade com Deus. Se você tentou e não conseguiu, se você chorou e ninguém mais viu, se você gritou em meio à aflição, se não encontrou quem o estendesse a mão, saiba, Deus tudo viu. Como não iria te acolher? O que te formou, quem te fez nascer? Os seus olhos lançam sobre toda a terra. Ele não dormita por todos vera. Saiba que Ele é Deus. E Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até um morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Se a esperança já acabou, só restaram cinzas, nada mais ficou. Se o desespero lhe roubou a paz, quando é impossível recomeçar, saiba que Ele é Deus. E Deus faz tudo novo, de novo.
se for do seu querer. Junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Mas você precisa confiar nas promessas que esse Deus lhe dá. E pela fé as lutas passarão, melhores dias se virão. À frente é só confiar, é só confiar. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após da tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, novo, de novo. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Our lives may be out of control. Society may be out of control. The world may be out of control. But Jesus Christ still sits on the throne. He is still the sovereign God. He is still in control of the universe. Jesus Christ is alive. Um feliz sábado para você que nos acompanha. É um privilégio estarmos aqui juntos, mesmo que não fisicamente, mas os conectados aqui através da internet, para meditar um pouquinho na palavra de Deus. Que bom que você separou dentro do seu sábado esses momentos para a gente estar juntos. Você sabe que o sábado ele não pode ser definido apenas a um momento específico pela manhã. O sábado todo ele tem que ser um dia onde a gente para pensar em Deus, onde a gente ajuda o nosso próximo e principalmente um dia onde a gente medita na palavra de Deus. E esse é o nosso objetivo aqui hoje. A gente vai meditar um pouquinho naquilo que a Bíblia tem para nós aqui no livro de Gênesis. Pode ser? Convido você então a abrir a sua Bíblia. Nós vamos meditar no livro de Gênesis, no capítulo 37. Gênesis, capítulo 37, primeiro livro da Bíblia. Uma das primeiras histórias que a Bíblia apresenta, uma história fantástica, a história de José. E a gente vai começar a leitura aqui. Pode ser? Gênesis, capítulo 37, a partir do verso 1. Vamos fazer uma oração, já que nós abrimos a palavra de Deus, para que a gente possa ouvir a voz dele? Oremos. Senhor, obrigado, Pai, por mais este sábado. Abrimos agora a Tua palavra e queremos ouvir a Tua voz. Por favor, fala conosco de uma maneira que a gente consiga entender. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Você já fez alguma escolha ruim na sua vida? Quando eu falo escolhas, o que vem na sua cabeça? Na verdade, as escolhas ruins, elas tendem a ficar mais gravadas na nossa memória do que as escolhas boas. Mas se eu falasse de uma escolha ruim, que escolha que viria na sua cabeça? Quando a gente toma alguma escolha, quando a gente decide por algum caminho ou por algum jeito de agir, a gente é refém daquilo que a gente escolheu. E é justamente sobre escolhas que eu gostaria de falar com vocês nessa manhã. A história de hoje é, na minha opinião, uma das histórias que mais apresenta de maneira assim palpável as escolhas que foram feitas e que são feitas por mim e por você. Quando a gente escolhe,
a gente vai indo por aquele caminho, e daqui a pouco não tem volta. Talvez você já tenha dirigido aí por algum lugar e o GPS mandou você entrar num determinado lugar, você ficou assim, nossa, era nessa, era naquela, e entrou errado. E aí teve que dar aconteceu com você? Comigo já aconteceu mais vezes do que eu gostaria. Quantas vezes eu sou ruim de localização, minha esposa sabe disso. Ela sendo do meu lado, ela que cuida de GPS, porque eu não sei onde eu tô, não sei para que lado daquilo. Sabe quando as pessoas estão no lugar e falam assim, a padaria aqui é aqui. Ah não, a padaria aqui é aqui, e aí aponta para o lado oposto. Quando a gente tem que escolher, é difícil saber para onde a gente tem que ir. E quando a gente escolhe errado, às vezes você acaba tendo que dar uma volta muito maior do que a original. Mas se você parou para prestar atenção nesse exemplo do GPS, o GPS ele é fantástico nesse aspecto, porque quando você erra o caminho, ele não desiste de você. Ele fala assim, olha, você não virou onde era para ter virado, mas eu vou calcular uma nova rota para você. A história de hoje ela fala de novas rotas. E eu te convido a ler comigo a partir do verso 1. Gênesis capítulo 37, a partir do verso 1. Olha só que interessante. Habitou Jacó na terra das suas peregrinações de seu pai e na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos dos seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias delas a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Olha só que interessante a Bíblia, né? Ela começa, parece que vai falar de Jacó. Essa é a história de Jacó. Aí tem um ponto. Tinha José 17 anos. Não é interessante que a Bíblia escolha falar de José quando ela está contando a história de Jacó? E aqueles que são pais e estão me ouvindo hoje sabem o que eu quero dizer. A história dos pais é muitas vezes contada no legado dos filhos. É através da história de José e aquilo que acontece com José que a gente aprende um pouquinho sobre a história de Jacó. Eu gostaria de falar de 3 escolhas aqui, focando em José. José foi afetado por muitas escolhas e José fez algumas escolhas. Eu queria que a gente parasse para analisar um pouquinho de cada uma delas. Primeiro, nós temos as escolhas de Jacó. E aí eu te pergunto, José teve alguma influência nas escolhas que o seu pai fez? Não. José não era nem nascido quando muitas das escolhas que seu pai fez foram feitas. José não tinha culpa nenhuma das escolhas que o seu pai havia feito. Mas aí eu te pergunto, José era influenciado por essas escolhas? Claro que sim. Da mesma maneira como você não é culpado pelo que Adão e Eva escolheram, nós somos afetados pelo que eles escolheram. E as escolhas dos pais afetam os filhos. Inclusive, lá no Êxodo, Deus vai dizer que até a 3ª e 4ª geração as escolhas afetariam. Pensa aí nos seus hábitos, na maneira como você faz as coisas. Muitas das coisas que a gente faz daquela maneira porque um dia os nossos pais fizeram. E por bem ou por mal, a gente aprende, às vezes até de maneira inconsciente, a imitar os nossos pais. E as escolhas de Jacó influenciaram muito. E eu vou apenas citar algumas das escolhas de Jacó. Bom, começamos com talvez a maior delas, né? Jacó decidiu enganar o seu pai Isaac e se disfarçar de Esaú. E aí ele rouba a bênção de Esaú, né? Na verdade, a bênção iria realmente para Jacó, mas Jacó, através de meios ilícitos, através da mentira, através do engano, ele engana o seu pai, e por consequência dessa escolha, o que Jacó tem que fazer? Fugir. Jacó foge, corrida, e vai para a casa de Labão, que era seu tio. Como consequência dessa própria escolha, Jacó, ele nunca mais vê a sua mãe, ele fica longe do seu pai por muitos anos, e lá na casa de Labão, ele se apaixona por Raquel. E aí, Labão engana Jacó, e acaba no dia do casamento trocando Raquel por Lia, e agora Jacó acaba casando com 2 esposas. Olha só a série de coisas que aconteceram na vida de Jacó por consequência da primeira decisão dele. E tudo isso influencia José, sabe por quê? Porque José era um de 13 irmãos. Na verdade, eram 12 irmãos e uma irmã, Diná. Esses irmãos todos nasceram para Jacó, a maioria deles enquanto ele estava ainda com Labão. Jacó cresceu num lar, gente, que não era muito bom. Você acha que a sua família é bagunçada? Porque eles brigam de vez em quando, lá no Natal, quando juntam todo mundo? Imagina a bagunça que era a casa de Jacó. Para começo de história, entre os 13 irmãos tinha 4 mães. Porque além das 2 esposas, Raquel e Lia, Jacó também teve filhos, e a Bíblia nos relata aqui, com Bilá e Zilpa.
E essas mulheres brigavam um pouco entre si. Inclusive, se você for ler os capítulos anteriores, você vai ver que, coitada da Lia, ela foi jogada nessa história aí, porque o pai dela quis que ela casasse primeiro, e ela casou com um homem que não amava ela tanto quanto ele amava outro esposo. Olha que confusão. José tinha culpa dessas escolhas? De maneira nenhuma, mas ele foi influenciado por escolhas de terceiros. E não é assim com a gente? Pensa em algumas coisas da sua vida. Quantas coisas que a gente vive hoje são decididas pelas escolhas de outras pessoas? Infelizmente, não são raras as histórias onde um motorista bêbado acaba ferindo, machucando ou até matando alguém que não tinha escolhido beber. E aí? Nós não temos escolha nessas situações. Às vezes as escolhas dos outros nos influenciam. E não tem o que você fazer. Como que eu vou lidar com escolhas de outros me influenciando se eu talvez não possa necessariamente influenciar outra pessoa? Tem uma frase que diz que Deus precisa nos dar força para mudar as situações que podem ser mudadas, paciência para aguentar as situações que não podem ser mudadas e sabedoria para distinguir entre essas duas, entre aquilo que pode ser mudado e aquilo que não pode ser mudado. Talvez algumas escolhas que as pessoas ao seu redor façam aí influenciem muito a sua vida. E eu vou dizer, talvez não sejam escolhas boas. Talvez não sejam escolhas positivas. Mas naquilo que diz respeito a você, Deus te dá uma chance. E é isso que a gente vai ver aqui. José não escolheu as coisas que o pai dele escolheu, mas ele foi influenciado por isso. E isso nos leva à segunda rodada de escolhas. Essa família que eu falei que era uma família um pouquinho disfuncional, essa família tinha algumas brigas. E a gente acabou de ler aqui no verso 3 que Israel, ou seja, Jacó, ele manifestava de maneira pública a sua preferência por José. Tanto que ele dá a famosa túnica colorida. A Bíblia descreve essa túnica aqui como uma túnica de mangas compridas. E isso mandava uma mensagem muito clara naquela época. A pessoa que usava mangas compridas era a pessoa que não trabalhava. Então, se ele fosse receber uma túnica de mangas compridas, entendia o seguinte: José é realeza. José não precisa trabalhar. Os outros irmãos, não, ó, eles que lutem. Porque José não precisa trabalhar. José usa manga comprida, ele fica aqui na roupinha dele e tal. Imagina a bagunça que isso causou na família de José. E eu queria falar um pouquinho da escolha dos irmãos. E para isso eu te convido a ler comigo o verso 4. Olha só. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais a José do que a todos os outros filhos, odiaram José e já não lhe podiam falar pacificamente. Os irmãos também não tinham culpa das escolhas do pai. Os irmãos eram influenciados. E influenciados pelas escolhas do pai, os irmãos tomaram uma decisão muito triste, a de odiar. Algumas pessoas, quando olham a frase de Jesus, amem os seus inimigos, elas ficam preocupadas e perplexas de como é que elas vão fazer isso, como é que eu amo o meu inimigo. Mas são pessoas que têm na concepção delas a ideia de que amor é um sentimento, quando na verdade amor é uma decisão. Amor e ódio são decisões. Raiva e paixão são sentimentos. Eu não escolho quando eu vou sentir paixão e não escolho quando eu vou sentir raiva. Quer ver a prova que você não escolhe quando sente raiva? Pensa a última vez que você bateu o mindinho do pé. A raiva que dá, o calor que sobe, ou o momento que alguma coisa aconteceu que fez você ficar vermelho de raiva. A raiva é um sentimento que ele vem naturalmente, é natural do ser humano. E aqui, abrindo parênteses, a raiva não é em si pecado. A Bíblia vai falar no Novo Testamento, irai-vos e não pequeis. Inclusive, se você passar por uma situação de injustiça e você não sentir raiva, tem alguma coisa errada com você. Ou se você vê o seu irmão sendo injustiçado e você não sentir raiva, então você não está cuidando do seu irmão como você deveria, porque a raiva é um sentimento natural. O que você faz com esse sentimento, aí é onde entra a sua decisão. E os irmãos de José escolheram odiar José. E a Bíblia relata que eles já não podiam falar pacificamente com José. Eles não tinham calma nem paciência para falar com José. José abria a boca e já xingava José. E essa escolha dos irmãos foi uma escolha consciente. Agora José, ele ajudou também. A gente às vezes, quando fala de José, passa sempre a mão na cabeça de José, né? Ele é um grande modelo e realmente é. Mas José tinha seus defeitos.
Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, ela diz que José ele tinha se tornado mimado. Imagina você se você não seria mimado. Você tem 12 irmãos, você é o 13º. E o pai trata você melhor que todo mundo. Passa a mão na cabeça, esse aqui é meu filho e tal. Dizem que isso aí é a síndrome do filho mais novo, né? Que o filho mais novo sempre é o bebezão da casa. O filho mais novo pode tudo e tal. Não é bem assim, mas tudo bem. José ficou mimado. E todos nós acredito que ficaríamos mimados. E José acabou contribuindo para isso. Deus começa até a dar alguns sonhos para José, mostrando os planos que Deus tinha para a vida de José. Mas eu nunca disse que era para José contar esses sonhos. Mas José conta os sonhos. E parece que os sonhos dão mais raiva ainda nos irmãos. E cada vez que os irmãos pisavam na bola, José era o primeiro para ir lá falar para o pai. Pai, olha só, fizeram isso, isso, isso. Irmão delatando irmão é a coisa mais antiga que existe no mundo. A tal da delação premiada. Quebrou uma coisa em casa, quem quebrou? Eu lembro uma vez lá em casa que nós crescemos, eu e mais 3 irmãs. E um dia, um perfume da minha mãe apareceu quebrado. E aí, quando dá alguma coisa errada em casa, o que acontece? Reunião familiar. Minha mãe juntou os 4 aqui, botou enfileiradinho, um do lado do outro, e falou assim, quem quebrou o perfume? E aí começou aquele interrogatório, né? Você imagina aquela lâmpadazinha assim, sabe, numa mesinha, como se fosse policial. Você quebrou o perfume? E aí, pode falar, eu não vou... Quando fala assim, eu não vou bater, só confessa. Aí você sabe que a coisa está feia, né? E aí começou, irmãos, e ninguém sabia, ninguém entregava também, e ninguém sabia o outro. A vontade era, e começou um a acusar o outro. Não, foi o outro, foi o fulano, fulano estava aqui, fulano passou por ali, fulano fez isso. A interrogação foi até o fim, e não estavam descobrindo quem era o perfume, quem tinha quebrado o tal do perfume. No nervosismo da situação, eu confessei um crime que eu não cometi. Eu falei, tá, mãe, fui eu que fiz. E não tinha sido eu. Confessei um crime não cometido. Mas confessei o crime, né? Minha mãe falou que não ia bater, não bateu e tal. Mas confessei, porque ninguém confessava, tava aquela história. Na pressão do momento, eu era o mais novo, cedi a pressão, eu levo essa culpa e tal. Mas se eu estava levando aquela culpa, isso queria dizer que em outros momentos onde eu fosse culpado, eu agora teria um trunfo na mão para não ser culpado. E agora, a próxima vez que eu desse uma rateada, eu podia usar aquilo lá como trunfo, dizer assim, aquele dia eu tomei a culpa, não era eu, hein? Os irmãos sempre têm essa dinâmica assim. Mas na casa de José, o negócio era outro nível. Era um nível de ódio mesmo. Irmãos brigam, todo mundo sabe. Quando a gente brigava lá em casa, minha mãe botava no quarto e falava assim, só sai daí quando tiver amiguinho. Às vezes até combinava, vamos fingir que a gente se acertou aqui, né? Se abraçar. E nessa de fingir, acabava se acertando mesmo. A questão é que os irmãos de José aqui não era simplesmente uma briguinha, não era simplesmente uma coisinha do momento, era ódio mesmo. É verdade que José contribuiu para esse ódio? É verdade. Mas isso justifica? De maneira alguma. Nada justifica a atitude dos irmãos. José pode de alguma maneira ter contribuído para isso, mas não justifica. Existem escolhas que acontecem ao nosso redor que nós temos alguma influência. Mas, em última instância, não foi a gente que escolheu. Mas a gente podia ter ajudado ou podia ter atrapalhado. Vou dar o exemplo mais clássico. Você escolheu não estudar para a prova. E aí chegou o último minuto antes, você tentou dar aquela revisada ali, fez a oração antes da prova, Senhor, me ajuda e tal. E os milagres de Deus, eles não funcionam dessa maneira, não. Para estudar, não tem milagre. Tem você estudar e pedir que Deus te ajude a lembrar, né? Às vezes ia fazer prova, sempre estudei em escola adventista, e às vezes a professora fazia uma oração. E ela orava assim, Senhor, abençoa os que estudaram. E na oração falava, não, Senhor, abençoa todo mundo mesmo, viu? Se for só estudar, fica difícil. Mas se você contribuiu e não estudou, embora as escolhas que outras pessoas estejam fazendo te influenciem, naquilo que você contribuiu, você vai colher. Eu tinha um tio que sempre falava assim, você não escolhe aquilo que você vai colher, você apenas escolhe aquilo que você vai plantar. E aquilo que você vai colher é um fruto direto daquilo que você vai plantar. Entretanto, quando a gente olha para essa história aqui, é uma história triste, tem coisas terríveis. Quando José estava chegando, né, um dia os irmãos estão cuidando do rebanho do pai, o pai manda José ir olhar os irmãos, quando José está chegando, os irmãos já olham José de longe. E aquela escolha demoníaca que eles fizeram,
vai resultar em muitas dificuldades para José. Eles olham de longe e a raiva deles, o ódio deles era tão grande que eles falam assim, nós vamos matar José. E aí Rúben fala assim, não, gente, não faz isso, pelo amor de Deus. Vamos aqui jogar ele no poço, dar um susto, depois a gente vê o que faz. José chega, é recebido ao invés de com um bom dia ou boa tarde, ele é agarrado pela própria túnica que havia recebido do pai, atirado no poço. E a partir dali a vida de José não seria mais a mesma. Quando José se despediu do seu pai, indo ver os seus irmãos, ele não sabia que muitos anos passariam até que ele pudesse ver o seu pai de novo. E agora José, refém das escolhas de outras pessoas, se encontra em uma situação que não merecia e não tinha pedido por ela. José está no fundo do poço, literalmente. Rúben, o irmão mais velho, sai de perto um pouco e os irmãos estão meio ali e de repente tem a ideia, quem sabe a gente não vende eles para aqueles mercadores. Os irmãos vendem a José e José entra na caravana para a pior viagem que ele faria na sua vida. E nesse momento eu gostaria de falar de uma terceira escolha, a escolha de José. José não escolheu o que aconteceu com ele até esse momento. Mas a partir daqui, José pega as rédeas da sua vida e ele vai ser protagonista da sua própria história. Porque indo na caravana para o Egito, Ellen White escreve que por algum momento José chorou copiosamente. Chorou, ficou triste, desesperado. Mas ela fala que depois que passou o susto inicial, ele olha de longe e ele vê as colinas que era o lugar perto de onde seu pai tinha armado o acampamento deles. E ela fala que José começa a lembrar da história do seu pai. E começa a lembrar das escolhas boas e positivas que Jacó tinha feito. Como, por exemplo, a escolha de entregar a sua vida a Deus. E nesse momento, José faz a escolha que vai definir a vida toda dele. José escolhe servir a Deus. Quando José chega lá no capítulo 39, na casa de Potifar, a Bíblia vai dizer que o Senhor era com José. O Senhor estava junto de José. Por quê? Porque José já havia escolhido estar ao lado do Senhor. E nesse momento eu queria falar ao seu coração. Que escolhas você tem feito? Nós estamos vivendo uma situação diferente. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Momentos onde escolhas de outras pessoas têm me influenciado e têm te influenciado. Escolhas que talvez você não teve nenhuma participação. Escolhas que talvez você teve alguma participação. Mas agora eu quero falar das suas escolhas. Muitas vezes a gente gosta de jogar o jogo de culpar todas as pessoas e não tomar responsabilidade por aquilo que é a nossa escolha. E eu te pergunto, que tipo de escolhas você tem feito? Que tipo de sementes você tem plantado? O que você vai colher no futuro baseado naquilo que você está plantando no hoje, no agora? José não sabia o que ia acontecer com ele. Naquela caravana indo para o Egito, José não tinha certeza de como as coisas funcionariam. Mas José sabia que se ele escolhesse estar ao lado de Deus, então as coisas seriam diferentes. José sabia que se naquele momento ele fizesse um compromisso com Deus, então não importa o que acontecesse com ele. Não importariam mais as escolhas dos outros, não importariam mais qualquer escolha, a escolha do faraó, a escolha do pai, a escolha dos irmãos. Se a escolha dele tivesse sido ao lado de Deus, então todas as outras coisas se ajeitariam. Talvez você tenha, como eu falei lá no começo, pegado a rota errada. Talvez você tenha virado na estrada errada. E talvez você tenha até desligado o carro nessa metáfora. Mas Deus está te chamando para voltar para o caminho. Deus está te chamando para fazer escolhas hoje que vão impactar a sua vida agora e no futuro. A Bíblia, quando ela fala de escolhas, ela fala que maldito é aquele que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. E em outro momento, lá no Jeremias, fala: enganoso é o coração do homem, corrupto mais que todas as coisas, quem o conhecerá? Se você tomar as suas decisões e fizer as suas escolhas baseado nos seus meros sentimentos, então a Bíblia fala que você não vai ter bons resultados. Suas escolhas têm que partir da onde, então? Se não dos sentimentos, da onde as suas escolhas têm que vir? Tem que vir da palavra de Deus. Tem que vir de um compromisso que você precisa fazer com Deus hoje. Quando a gente toma algumas decisões,
As coisas não mudam instantaneamente, não é mágica, mas elas começam com uma decisão, elas começam com uma escolha. A escolha de receber tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Nós esperamos um dia estar neste lindo país. Nós esperamos um dia estar neste lugar feliz, ao lado de Deus. Mas isso depende das escolhas que você faz agora. As escolhas que Deus podia fazer para você, Ele já fez. Escolheu enviar o seu Filho a esse mundo para morrer no seu lugar. Morrer pelos meus e pelos seus pecados. Escolheu depois enviar o Consolador para estar ao seu lado, falando ao seu coração nesse momento, de que você precisava e precisa tomar uma decisão ao lado de Deus. Para algumas pessoas, talvez, essa decisão seja o batismo, ou até um rebatismo, se o seu compromisso foi rompido. Talvez algumas pessoas que já são batizadas, mas precisam ajustar a rota. Talvez seja a decisão da comunhão com Deus. Talvez seja a decisão e a escolha de cortar um relacionamento que é nocivo para a sua comunhão com Deus. Ou talvez seja simplesmente a decisão de testemunhar e viver aquilo que Deus tem feito na sua vida. Eu não sei que escolha você precisa fazer hoje, mas nós precisamos parar de olhar para as escolhas dos outros e permitir que Deus trabalhe com o nosso coração, para que a nossa escolha hoje seja estar ao lado de Deus. Nós vamos ouvir uma música agora. Enquanto você ouve essa música, eu quero que você tome decisões ao lado de Deus. País nas terras de Alerio, cheio de flores, de prazer e luz, é destino das almas resgatadas. Lá não terão mais lutas nem mais cruz, pois é ali que a morte não mais entra, nem mais pecado brilho tirará. Jesus, o Rei dessas nações tão lindas, os salvos todos com prazer abraçará. Lindo país, eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins e embalar as palmas prateadas dos perfumados vales com jasmins. E quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos este lar. Vejo os amigos já ressuscitados e todos nós o nosso bom Jesus louvar, pois é ali que a morte não mais entra,
nem mais pecado brilho tirará. Jesus, o Rei dessas mações tão lindas, os salvos todos com prazer abraçará. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, porque o Senhor um dia escolheu enviar o Teu Filho para morrer na cruz por nós. Essa maior e mais maravilhosa de todas as escolhas foi feita por Ti. E agora, Senhor, como resposta ao que o Senhor já escolheu para nós, queremos hoje nos decidirmos ao Teu lado. Queremos fazer um compromisso contigo e queremos ouvir a Tua voz. Perdoa os nossos pecados, nos coloca nos Teus caminhos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Obrigada então a todos que estiveram junto conosco nesse dia. Que você tenha um bom restante de sábado. E para quem ainda não é inscrito no canal, lembre-se de se inscrever e ativar as notificações. E nos vemos na semana que vem. Vejo vitória se hoje